Começa agora o primeiro episódio do podcast Da Ponte Pra Cá. Meu nome é Guilherme Wunder, jornalista. Tô do meu lado aqui com um amigo meu, historiador, Matheus Moraes, ou Matheus Machado. Não sei como é que ele vai se apresentar e como é que ele vai querer assinar. Mas tudo certo, Matheus? Tudo certo, tudo pronto para mais um episódio. Vamos começar. Tu quer defender o nome primeiro do podcast Da Ponte Pra Cá? Tu quer te justificar de alguma coisa? Que a gente tava nesse debate antes, né? Não é um podcast sobre rap dos anos 90, né? Já fica aqui o disclaimer, né? Em que a gente vai ter que apresentar ele toda vez para justificar o nome, né? Porque a nossa ideia é o quê? É falar sobre política, falar sobre cultura, falar sobre esporte, tudo da ponte pra cá. A gente tá em Alvorada, então a gente quer contar aqui, pra quem conhece a nossa cidade, quem conhece Alvorada, a gente mora da ponte do Arroio Feijó, em diversos pontos da cidade, tem pelo menos 3 pontos aqui, a gente mora da ponte pra cá. Então a ideia é essa, nós não vamos contar a história dos Racionais, e sim a gente vai contar as histórias que acontecem da ponte pra cá, pro lado de Alvorada. Exatamente, por isso que a gente vai botar essa abertura em todos os episódios que a gente gravar, para não ter nenhum problema também com imagens, né? E a nossa ideia, como a gente disse, é contar um pouco, é vir aqui toda semana, a cada 15 dias, a gente ainda está definindo essa periodicidade para falar sobre o que acontece em Alvorada, seja no aspecto político, aspecto de esporte, aspecto de cultura, e debater um pouco, inspirado em outros podcasts que a gente vê de níveis macros, mas trazer aqui para nossa cidade. E dessa semana a gente tem aí pelo menos 3 assuntos para abordar, então vamos entrar nessas pautas? Vamos lá, vamos para mais um episódio. A nossa primeira notícia, a nossa primeira pauta que a gente vai abordar aqui trata de política, trata do vereador Cristiano Schumacher, que para quem é aqui de Alvorada conhece a história dele, é um vereador muito conhecido, principalmente no bairro Americana, é o vereador que em números absolutos tem o recorde de eleição numa eleição, né? Ele fez mais de 4 mil votos numa eleição a vereador, e ele é um vereador que foi eleito muitas vezes pelo PT, na última eleição foi eleito pelo PTB, e agora com a função da cláusula de barreira, ele está saindo do PTB. E notícias circulam de diversos partidos que sondaram o nome dele, de que ele estaria indo para o PDT na próxima janela partidária. O Darcy Bart publicou na coluna dele do Jornal Semana essa notícia de que ele estaria indo para o PDT. O deputado Pompeu de Matos recebeu o Schumacher também essa semana, então tudo indica que ele está indo. Mas assim, é um vereador que ele é um cara que é pré-candidato a prefeito, mais uma eleição, né? Ele já foi pré-candidato na eleição de 2016, foi pré-candidato na eleição de 2020, agora é um pré-candidato, mas trocando de partido novamente, né? E o PDT, até onde a gente sabe, aqui em Alvorada, não era um partido que se projetava, pelo menos no primeiro momento, ser cabeça de chapa numa eleição. O grande questionamento que fica é, será que com a entrada do vereador Schumacher teremos até que enfim um candidato a prefeito desse partido? Essa grande dúvida que fica, né? Porque a gente tem uma questão de que ele realmente tem uma base eleitoral muito forte, é um cara que, como a gente disse, foi já o vereador em votos absolutos mais votado numa eleição, mas ele nunca conseguiu virar a chave e ser o candidato a prefeito. No PT ele não conseguiu isso, no PTB na última eleição ele apoia o candidato Apolo, que foi reeleito, é o único prefeito com 3 mandatos que a gente tem aqui na cidade, e a gente olha pro lado e pensa que, na teoria, as pessoas vão votar no 15 na próxima eleição, né? Afinal, as pessoas votaram no 15 em 2016, votaram no 15 em 2020, é muito mais fácil tu apoiar a base do governo. O Schumacher tá indo pro partido que é o número 12, que é no partido PDT, que se não me falha a memória, nunca foi prefeito em Alvorada, nunca teve a prefeitura. O Giovanni Garcia foi vice-prefeito 2 vezes. Em 2012, eles tinham um vice do prefeito Borba, que perde para o governo Sérgio. Em 2020, eles eram o Tiano Kaduri, que era o vice da Estela, que também perde a eleição. A gente tem que analisar a conjuntura até a próxima eleição e realmente entender se o vereador Schumacher vai ter força para entrar com uma candidatura própria ou vai se aliar a alguém no momento chave, né, da escolha de candidato. Pois é, mas ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, hoje o Schumacher faz parte da base do governo, que a princípio a pré-candidata a prefeita do MDB, da parte do prefeito Apolo, é a Neuza Abruzzi. A Neuza Abruzzi, que é secretária de saúde hoje do governo, já havia sido secretária quando o Brum foi prefeito, foi a secretária que esteve em frente da Secretaria de Saúde durante todo o período de pandemia, onde a Secretaria de Saúde teve um destaque absurdo
todos os municípios, na realidade, né? Mas Alvorada, inclusive prêmios ganhou nesse período da pandemia ali referente ao trabalho, principalmente vacinação. Mas a gente tem a Neuza, que nunca foi candidata a vereadora, nunca foi candidata a prefeita. Daí o Schumacher é um candidato de vereador, um vereador eleito por pelo menos 4 mandatos, sendo o vereador mais votado na história da cidade, em votos absolutos, não em proporcionais. Será que ele seria o vice da Neuza? Até onde ele ser o vice da Neuza seria um passo à frente na carreira política dele? Eu acho que essa questão fica bastante subjetiva ao próprio candidato. O que o vereador Schumacher quer para a vida política dele nos próximos anos? É isso que ele tem que levar em conta, né? Seria ele o eterno pré-candidato a prefeito? Ou já é o momento dele se colocar como um candidato real e com possibilidade de vitória? Muito se projetava de que ele fosse, em alguns momentos, em 2016, ali 2015, se cogitou inclusive que ele fosse para o MDB. O MDB na teoria, quer dizer, ele é o partido que hoje governa a cidade, com o prefeito Apolo. Na teoria, é o partido que vai tentar eleger seu sucessor, né? A gente tem que ver como vai ser o cenário político que vai ter daqui para frente. Mas a Neuza Abruzzi hoje é pré-candidata, e eu acredito, e daí nós podemos entrar nessa análise, de que o Schumacher no PDT, ou ele vem a vereador, ou ele vem a vice. E eu não consigo analisar hoje, ou pelo menos cravar, que o Schumacher, com 4 mandatos, vai aceitar, ou vai concordar, ou a construção vai fazer com que ele aceite ser vice da Neuza Abruzzi, que é secretária de saúde, tem um destaque na cidade, é a candidata ela já havia sido pré-candidata em 2020, mas o prefeito Apolo acabou optando pela reeleição, mas em algum momento o Apolo questionou se concorreria à reeleição ou não, e a Neuza Abruzzi já tinha sido lançada como pré-candidata naquela época, então talvez o Schumacher vai ser vice dela, mas eu não consigo analisar até onde isso para o Schumacher agrega ser o vice-prefeito. É que tá, o Schumacher tem um capital político grande, né? E já tem experiência em eleições, né? A Neuza Abruzzi não tem nenhuma, né? Querendo ou não, isso conta mesmo. O vereador Schumacher vai aceitar ser vice de Neuza Abruzzi? Esse é o grande questionamento que a gente tem que colocar. Só que também o pula-pula de partidos dá uma desgastada no capital dele, né? Isso aí a gente tem que levar em conta. Não, porque a gente tem essa questão que tu fala, assim, ele é um cara que teve no PT, mas ele foi pro PTB, que é um partido que era oposição ao governo Lula a nível federal, né? O grande ponto é esse. Até mesmo pro próprio eleitor do vereador Schumacher. É a questão da expectativa e frustração, né? Muitas vezes a gente cria uma expectativa em alguma coisa e a frustração é muito maior. Muitos eleitores acreditam, o Schumacher provavelmente já deve ter dito em algum momento que seria o candidato a prefeito, e ele voltar àquela população e pedir voto de novo a vereador, de fato, pode desgastar a imagem, né? Exatamente, porque na cabeça do eleitor, um prefeito consegue traduzir a sua política melhor, né? Consegue ter mais alcance, mais força. Agora, como vereador toda vez, né, chega a um ponto em que bate no teto a possibilidade do vereador. Até porque muitas vezes a população nem sabe a diferença do prefeito e vereador. A população vai pedir que resolva o seu problema. Exatamente. O cidadão ele quer saber das suas demandas. E na municipalidade, geralmente não se esquece em quem vota, né? Só que o prefeito, querendo ou não, é a face da prefeitura, né? É isso que a gente tem que levar em conta. Muitas vezes o vice é esquecido. Agora o prefeito não. É muito difícil esquecerem o prefeito. Essa é a análise que a gente tem que fazer se de fato essa chapa Neuza Abruzzi prefeita, Schumacher vice, acontecer. Porque é exatamente isso. Por isso que eu até questiono essa parada de futuro de carreira. Isso é verdade. E agora esse é o cálculo político, né? Que deve ser feito pelo vereador Schumacher. Vale a pena ser vice-prefeito de alguém? São 4 anos em que tu vai estar, querendo ou não, à sombra do cabeça de chapa, né? E ao mesmo tempo ele ir pro PDT, se confirmar a ida dele ao PDT, né, ou ao PSDB, ou ao partido que for, ele vira prefeito, sendo que ele hoje é base do governo, até onde ele não prejudica a candidatura dele e a candidatura do governo, né? Porque, por exemplo, assim, se ele vem contra o governo hoje, a gente sabe que a Estela é pré-candidata, a gente sabe que o Douglas Martella é pré-candidato, são figuras que estão circulando na cidade. Se o Schumacher e a Neuza vêm os dois a prefeito, a chance do governo se reeleger é muito pequena. Sim, porque acaba pulverizando o eleitorado, né? Da base do governo. Exatamente. Porque o
os eleitores são os mesmos, né? Não adianta também lançar 10 candidaturas sabendo que não vai ter força para chegar a um segundo turno, que seja. Sendo que Alvorada a gente nem tem segundo turno, né? Alvorada nem segundo turno tem. Então é um momento de unir forças. Pra atual administração, sim. Aí que tá. O Schumacher, o vereador Schumacher, ele tá disposto a perder a potência dele? Porque querendo ou não, com o tempo vai passando, a potência, o potencial dele de ser prefeito vai se extinguindo. Uma hora o vereador Schumacher vai deixar de ser a grande novidade. Mas eu acho que isso é papo pra gente aprofundar num próximo episódio, né? Até porque muitas notícias envolvendo a janela partidária, a gente tem inclusive outros políticos da cidade, e a própria conjuntura política, né? Hoje o PDT tá no governo, talvez isso mude daqui pra frente, né? Exatamente. A gente não sabe o futuro, né? E quanto mais próximo vem chegando da eleição, mais novidade vai aparecendo e a gente vai abordando. Outra notícia que foi pauta essa semana e que acabou tendo destaque, pelo menos aqui no nível municipal, foi o lançamento do Mocovi, que é um movimento comunitário de combate à violência que foi lançado. Já havia o Concepro muito antigamente, inclusive a ideia da galera que está organizando o Mocovi por algum momento passou por reativar o Concepro, mas eles lançaram esse movimento, que é um movimento de empresários da cidade, que até acho que tu tem um exemplo, tu consegue falar melhor, sobre a questão do... Para quem não sabe, o Matheus, que é o historiador aqui do projeto, ele estuda na URGS e ele trabalha em Porto Alegre, e ele trabalha próximo ali do bairro Floresta, que não necessariamente tem a ver com o Instituto Floresta, mas se tu puder falar um pouco do Instituto Floresta, porque eu acho que é meio que essa referência do Mocovi, né? O Instituto Floresta é uma associação de empresários que trabalham em prol de projetos que auxiliem a segurança pública, no caso do Instituto Floresta, mais voltado a Porto Alegre, né? Mas que busca fundos para compra de viaturas da polícia, compra de equipamentos, sistemas que sejam para segurança, né? Em prol do bairro Floresta, né? E de Porto Alegre como um todo, né? Eu acho que essa é mais ou menos a ideia dos empresários de Alvorada. Isso, o Mocovi foi lançado, ele tem o lançamento ocorreu na segunda-feira agora. Ele foi um evento que contou com a presença e conta, na realidade, com a diretoria. O Vladimir Kuzi, que é o empresário da Automa Safety, ele é o presidente do movimento. Tem a Sara, da Escola São Jesus Cristo, na diretoria. Tem o Valmor de Freitas, que foi candidato a prefeito na última eleição, advogado, já foi presidente da OAB. Temos o diretor da Val, temos o Camilo do Tabelionato. É uma série de empresários da cidade, inclusive tiveram forças de segurança da cidade. A gente teve aqui o comandante do Comando Metropolitano, tivemos o delegado da Polícia Regional, uma série de grandes autoridades para falar do lançamento do Mocovi. E que é, como tu disse, um movimento que visa daqui a pouco arrecadar recursos e tentar desburocratizar um pouco e garantir que esses recursos fiquem em Alvorada, né? Daqui a pouco através de ações, através de editais, né? De doação de parte de imposto de renda, que seja destinado à Alvorada. Mas a gente entra no debate. A população hoje já paga um imposto pra caramba. A população hoje tem a questão da violência é de fato uma preocupação. A gente sabe que infelizmente a Alvorada tem um estigma. Temos inclusive parentes nossos que falam de Alvorada com esse receio, mas a gente tem... Pô, a população já paga uma porrada de imposto e vai ter que agora ajudar, o empresário tem que botar dinheiro no seu bolso a mais do que os impostos, ou a população a mais do que seus impostos para equipar a brigada ou equipar a polícia civil? Sim, até que ponto esse é dever da sociedade civil e não é dever do Estado? Né? A arrecadação existe por meio de impostos e outras coisas. Então, é sempre a sociedade que tem que ser onerada nesse caso? A segurança pública é dever de quem? Esse é o grande debate, né? Pois é, porque a gente olha para pensar essa situação que a gente fala. Hoje a Alvorada ainda tem um pouco desse estigma, por mais que a gente saiba que os índices de criminalidade estão diminuindo nos últimos anos. A gente para pensar assim, 2020, 21, 22, a gente tem redução no índice de homicídio, que é o índice que mais preocupa. Está ocorrendo, existe a redução nos últimos 3 anos, ano a ano, e obviamente somando os 3 anos, a gente tem uma redução, mas a gente para pensar essa análise. Alvorada hoje, a gente sabe das dificuldades que a Brigada Militar tem, a falta de efetivo, a falta de, daqui a pouco, viaturas, a gente sabe a Polícia Civil, a questão de estrutura,
há um tempo atrás, inclusive, a delegacia de pronto atendimento de Alvorada foi fechada por um período. Mas é isso que eu acho que esse é o grande debate que a gente tem que fazer. A população, o seu Vladimir da Automaceft, o seu José da Val, a Sara da Salvador Jesus Cristo, eles já pagam todos os impostos pelas suas instituições e os seus impostos por pessoa física, tanto CPF quanto CNPJ. É louvável a atitude de tentar ajudar as forças de segurança? Claro que é. Acho que isso a gente nem questiona essa situação. Se tem condição de ajudar, tem. Mas a gente entra nessa questão da... É a obrigação da população fazer isso? Pois é, esse é o grande questionamento que a gente deve ter, né? Está aonde que vão os recursos públicos que já vêm em forma de impostos e como eles se traduzem, né? Ninguém é contra o equipamento, ninguém é contra uma viatura nova, isso aí todo mundo quer. Mas é necessário uma associação de empresários para conseguir mais disso? Até que ponto o governo da cidade não consegue cumprir isso? E como tu falou, né, os índices estão diminuindo. Né? Então não é como se estivesse acontecendo um caos aqui na cidade para ser necessário isso. Talvez o Mocovi pudesse servir até como uma ideia de, obviamente, que também ajudar, mas também cobrar, né? Cobrar junto ao município, junto ao Estado, que a Alvorada, que já faz parte do RS Seguro, comece a receber mais recursos, comece a receber mais investimentos. E não necessariamente esses empresários têm que botar do seu bolso, porque, obviamente, o empresário... As empresas visam lucro, a gente sabe disso, e os empresários já pagam, como a gente falou, até está sendo redundante nessa questão de pagar impostos, mas o Mocovi ou o Instituto Floresta ter que comprar os equipamentos, então por que a gente está pagando todos esses impostos, por que a gente está fazendo todo esse investimento? Exatamente, até que ponto isso aí, e até que ponto também isso é efetivo, né? Até qual é o tamanho do impacto que pode se ter a partir dessas associações, né? Acredito que toda a iniciativa é importante, sim, né? Mas daqui a pouco esses recursos poderiam ser utilizados em outras frentes, né? Que não só a segurança pública, né? Claro, como tu já falou, né? A Alvorada tem o estigma de ser insegura. Só que, também como a gente já disse, não é um pandemônio que está acontecendo. A gente tem que levar em conta que o município tem diversas demandas que podem também ser ajudadas com uma associação. Não, acho que isso também a gente entra nessa questão que a gente tem que agora... o lançamento ocorreu segunda-feira, a questão do imposto de renda está sendo, nesse momento que a gente está gravando aqui, mas a gente também tem que deixar esse espaço, o lançamento recém ocorreu. Os impostos de renda estão sendo... As pessoas estão declarando seu imposto de renda nesse momento. Vamos ver se de fato alguma questão do imposto de renda que no lançamento o comandante da Brigada Metropolitana falou que a Alvorada nunca conseguiu, a população de Alvorada nunca destinou recursos para a questão de segurança pública do seu imposto, da porcentagem que pode ser doada. Vamos ver se já para esse ano vai ter ou se vai ser para o próximo. Vamos ver que ações esse Mocovi vai fazer, porque daqui a pouco se a ação for a conquista de uma emenda para conquistar alguma coisa, daí muda de figura, né? Eu acho que daí sim o Mocovi se... mostra muito mais necessário se conseguir conquistar emendas e outras coisas. Exatamente. Daqui a um ano, ou daqui a 6 meses, a gente pode fazer um balanço do que o Mocovi conseguiu fazer e o porquê que o Mocovi conseguiu fazer e a administração pública não conseguiu. Né? Faltava uma associação de empresários para poder chegar naquela emenda ou alguma coisa assim, né? A gente também tem que cobrar. Antes de tudo, né? A gente deve cobrar da administração pública. Que, querendo ou não, voltando ao assunto que a gente estava fazendo antes, né, anterior, a administração pública está aí para isso. Né? Nós votamos para isso. A gente tem que agora aguardar de fato o Mocovi se consolidar na cidade e tomara que se consolide e fazer essa análise de como vai ser. Daqui a pouco a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente ter conseguir fazer essa análise, porque a questão de história tem a questão do distanciamento, que é importante, para a gente saber como vai ser os próximos passos, né? Exatamente. E como tu falou, né? Hoje em dia, se nenhum recurso do imposto de renda da população é destinado à Alvorada, uma porcentagem, daqui a pouco o Mocovi consegue trazer, né, uma parte desse imposto de volta. Mas é um dinheiro que ele vai ser pago de qualquer forma. Né? E é pago por alvoradenses, por empresas alvoradenses. Então a gente tem que ter noção de que quanto mais aplicado em Alvorada esse dinheiro, é melhor.
talvez o Mocovi sirva como uma plataforma de conscientização também, né? De informação, não necessariamente só de arrecadação de recursos, mas de informar, porque talvez muita gente nem saiba que essa Existe a ferramenta possibilidade, existe né? essa possibilidade. Exatamente. Veremos. Por último, mas não menos importante, né, a gente tem que falar disso também. Tiano Kaduri foi candidato a vice-prefeito na última eleição da candidata Estela. Hoje ele está no gabinete dela na Assembleia Legislativa. Ele divulgou nessa semana, assim, nos últimos dias, que o Hospital de Viamão está encerrando o serviço de traumatologia e ortopedia. Eu sei que talvez não faça sentido a gente estar falando de Viamão aqui, né? Mas é importante deixar claro que esses dois serviços que acontecem em Viamão, eles atendem a Alvorada. Viamão é a cidade para esses serviços de referência, né? E tanto o Hospital de Alvorada quanto o de Viamão são administrados pelo mesmo instituto, que é o Instituto de Cardiologia. Então a gente tem esse serviço encerrando e esse serviço não tem em Alvorada. Então agora Alvorada, a população de Alvorada, que depende do SUS, não tem esse serviço sendo ofertado em Alvorada e também não terá sendo ofertado em Viamão. A gente até agora não sabe até o que o município de Alvorada está fazendo. O município de Alvorada não se pronunciou através de redes sociais, pelo menos até o momento que a gente está gravando esse programa. Se eles estão cobrando, estão averiguando. A gente sabe que existe alguma negociação no governo do estado. Inclusive, a secretária de saúde do estado, a secretária Rita, esteve em Alvorada recentemente. Foi comentado, pelo menos através das redes sociais da prefeitura, a possibilidade de Alvorada trocar o responsável, a instituição mantenedora do hospital. Mas eu acho que isso não é uma tarefa simples, trocar uma mantenedora do hospital. O Instituto de Cardiologia está no município desde, acho que 98. A Estela era prefeita quando o Instituto de Cardiologia assumiu aqui. E agora a gente tem Alvorada sendo desassistida por Alvorada e por Viamão. Como fica a saúde pública numa população carente que é a nossa, que depende do SUS e que não tem nem em Alvorada nem em Viamão o serviço de traumatologia e ortopedia? Isso aí passa uma mensagem para a população, né? Não se acidentem. Não tem aonde ir agora, né? Antes ia para Viamão, não podemos mais ir para Viamão. Agora nós temos que ir para Porto Alegre. Vamos ter que ir para outra cidade que tenha ortopedia. Daí é complicado mesmo a situação, né? A gente sabe que saúde pública é um tema muito delicado de se falar, né? Até porque é caro, né? É oneroso, mas, cara, traumatologia e ortopedia, né? Uma das coisas mais básicas que acontece, né? E não ter uma referência. Pelo menos uma explicação deveria ter, né? Aonde eu devo ir se eu quebro minha perna, né? Em Alvorada. Nesse momento não tem onde ir, né? É bem complicado de se acidentar na cidade, né? Pois é, a gente não sabe mesmo para onde é que a gente ainda não foi informado, pelo menos oficialmente, para onde os munícipes de Alvorada vão ser encaminhados. Se vai ser Porto Alegre de fato, ou pode ser Canoas, pode ser outra cidade, a gente não sabe para onde vai. Alvorada é um hospital que atende 100% SUS, Viamão também era atendido, administrado, gerido pelo Instituto de Cardiologia, e se é esse dois serviços, Alvorada não tem. A gente sabe que existe uma novela muito grande referente à compra do tomógrafo em Alvorada não tem, o equipamento de tomografia também, que é uma questão que existe, inclusive, se não me falha a memória, antes das eleições a governo federal, o deputado Giovanni Cherini veio a Alvorada, trouxe uma emenda, outros deputados trouxeram emendas para a compra desse equipamento que ainda não foi adquirido, e a eleição já passou, e eu tenho certeza que isso foi antes do período eleitoral, porque a questão de anúncio de verbas é antes do período eleitoral, então a gente já vai fazer aí tranquilamente, daqui a pouco 1 ano que o deputado veio aqui, e até agora esse equipamento não veio. Existe essa insatisfação, a gente vê com frequência questões do Hospital de Alvorada ser acusado de negligência por algumas pautas, por algumas questões, e a gente fica, como tu falou, a gente não pode se acidentar na cidade, é o que tudo indica, porque a gente não sabe para onde a gente vai ir, como a gente vai ser atendido e aonde a gente vai ser atendido, né? A gente sabe dos problemas que o Hospital de Alvorada tem, sofre muito com falta de equipamento, sofre com falta de equipe, sofre com falta de horário, falta de dinheiro, verba. Isso aí é chovendo molhado, todo mundo já sabe. Mas agora fechar, né, pontos de referência que existiam e não ter nenhuma reposição é o que espanta a população, é o que nos deixa furioso, né, quanto à questão da saúde pública, né, porque é um esforço diário,
né? É necessário ter algum lugar para a população ir. A gente não pode deixar essa população toda desatendida, né, no município. Alvorada não é um município pequeno, né? Assim como Viamão. São 2 municípios grandes, uma população que não é desprezível. E então esses serviços eles deveriam ser repostos o mais rápido possível, né? E até agora a gente não tem resposta. Alvorada a gente sabe que tem quase 200 mil habitantes, né? O censo ainda não foi finalizado, né? Mas tem quase 200 mil habitantes. É o 12º maior colégio eleitoral da cidade, é do estado do Rio Grande do Sul. É uma cidade muito grande, de fato. Talvez até Alvorada tivesse potencial para ser referência, não ter que usar outros municípios como referência, ou pelo menos demanda, né? E a gente fica meio que à mercê, segundo o Thiago Caduri, vice-prefeito, candidato a vice-prefeito. Essa questão ocorreu referente a uma corta de recursos do governo estadual e que o hospital teve que cortar lá em Viamão. E a gente fica, como tu disse, à mercê agora de saber existem pelo menos três perguntas, ou 2, 3 perguntas que devem ser feitas. Para onde vai os pacientes de Alvorada? Porque publicamente, oficialmente, isso não foi informado. Talvez, obviamente, quem for no hospital para ser atendido já sabe para onde deve ir. A questão de por que ocorreu essa corte de recursos, e se de fato ele ocorreu, né? Se de fato ocorreu e por quê. E a terceira, existe esse movimento de trocar a mantenedora no Hospital de Alvorada, que hoje é o Instituto de Cardiologia. Hoje não, pelo menos desde 97, 98, é o Instituto de Cardiologia. Uma nova entidade mantendo aquele espaço vai melhorar? Que condições ou pré-condições o Estado e o município vão dar para uma nova empresa? Ó, vocês têm que entrar, mas tem que investir tanto, tem que fazer tanto. Porque também não adianta a gente tocar 6 por meia dúzia, né? Sim, exatamente. É como a história do aparelho de tomografia. Há quanto tempo o dinheiro já está liberado? Por que não foi comprado ainda? Qual é o ponto? A saúde está sendo sucateada em vários lugares, né, e não se consegue repor nenhum equipamento. Ou trazer um equipamento novo, mesmo com já o dinheiro liberado, né? Então é isso que a gente tem que levar em conta. Vamos esperar fechar os hospitais para fazer alguma coisa? Né? Essa é a questão. E uma mantenedora, bom, não sei até que ponto isso é interessante, né? O quão melhor é uma mantenedora X ou Y, né? A Alvorada, pelo menos, o Hospital de Alvorada é mais antigo do que 98, obviamente. Mas de 98 para cá a gente tem a versão com mantenedora. Não sei até onde o Estado ou o município teriam condições de manter, mas acho que esse debate tem que ser feito. Até onde tem que ter uma empresa mantendo, uma empresa como o Instituto de Cardiologia mantendo, ou até que ponto pode-se achar uma outra alternativa, né? Eu acho que a gente termina por assim hoje, né, Matheus? A gente conseguiu debater a questão política, fazendo uma recapitulação, a questão da legenda, da janela partidária, de como vai agir a figura do vereador Cristiano Schumacher, que é uma figura muito importante na cidade. A gente também questionou a questão do Mocovi, que é uma pauta que está surgindo e que tomara que dê certo. E falamos sobre, encerrando o programa, falando sobre a questão da saúde pública e do Hospital de Alvorada. Acho que é uma boa estreia, né? Eu acho que sim. Né? São assuntos que são interligados, querendo ou não, né? São assuntos que na nossa cidade aqui ainda vão dar muita pauta para debate, né? Então eu acredito que com um início a gente já começou bem. E agora a gente vai definir se vai ser semana que vem tem episódio novo, se vai ser a cada 15 dias. A gente ainda está analisando como o Da Ponte Pra Cá, que, recapitulando, não é um podcast sobre rap dos anos 90. Como a gente vai, quando a gente volta, mas com certeza a gente volta, para debater mais sobre a questão política e trazer outras pautas, como também cultura, esporte, mobilidade urbana. A gente sabe que a Alvorada tem muitas pautas para ser debatidas e com certeza na semana que vem, ou aqui 15 dias, talvez não seja política, talvez não seja saúde, talvez seja outras pautas, mas nós vamos focar no que acontece da ponte para cá.